Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus, a você que me acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2024 a revista aqui da classe dos adultos pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Essa revista tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lembrando aos irmãos que hoje nós estaremos estudando a última lição deste terceiro trimestre de 2024. As 12 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada Ruth e Esther. Nós estudamos as 5 primeiras lições do livro de Ruth e da 6ª lição até a 13ª, que é a lição de hoje, nós estamos estudando o livro de Esther. Já trazendo aos irmãos a revista do trimestre que vem, do 4º trimestre, nós estaremos estudando o seguinte tema: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então eu espero você para que nós continuemos o nosso estudo aqui pela classe dos adultos, da nossa igreja que é a Assembleia de Deus, no Ministério Belém, ao qual nós fazemos parte aqui. Na lição de hoje, irmãos, que é para a data do dia 29 de setembro de 2024, nós estaremos estudando o seguinte tema: Esther, a portadora das boas novas. Nós temos como textuário para a lição de hoje, Esther capítulo 8, no verso 16, que diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. A nossa verdade prática vem dizendo: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Gostaria aqui já de estar lendo junto com os irmãos Salmo de número 18, no verso de número 28. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo a respeito de transformar trevas em luz. Diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe lá em Esther capítulo 8, do verso 4 até o verso de número 8. Depois nós temos capítulo 9, do versículo 29 ao versículo 31. E temos também Esther capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3, que nós não estaremos fazendo a leitura agora, mas estaremos fazendo menção de vários versículos bíblicos aqui durante a nossa lição de hoje, que tem 3 objetivos. Quais são eles? Primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo objetivo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E o terceiro objetivo, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo, ou seja, para ser importante no mundo. Temos como parte motivacional para a lição de hoje uma reflexão. Muitos desejam honras e até mesmo riquezas, ou seja, a maioria das pessoas elas querem as coisas de Deus, mas elas não querem obedecer o Deus que proporciona as coisas. Olha só, poucos estão dispostos a pagar o preço alto de chegar aonde Deus deseja que nos encontremos. Nós queremos as bênçãos de Deus, e aí temos que obedecer o Deus dessas bênçãos, amém? Então fica aqui como parte motivacional o que nós estarmos na obediência do nosso Deus para nos encontrarmos no centro da vontade dele, como nós estaremos vendo na lição de hoje, que tem como parte introdução. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o Império Romano. Como nós já vamos fazer leitura aqui do versículo de número 3 de Esther, capítulo de número 10, que diz assim, parte A: porque Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. E aí nós voltaremos a fazer menção deste versículo no decorrer da lição de hoje. Ainda como parte introdutória, irmãos, para esta lição de hoje, vamos fazer uma comparação aqui entre Ruth e Esther. Mas em que sentido? As duas atingiram ali o que?
o propósito de Deus para as suas vidas. Olha só, ao longo desse trimestre estudamos 2 livros bíblicos que levam o nome de 2 mulheres importantes. Essas 2 mulheres cumpriram papéis relevantes na história de tão grande salvação revelada em Cristo Jesus. Estudamos sobre Ruth, toda a história dela ali, o desfecho da história, e também, concluindo agora sobre o livro de Esther. Caminhando aqui para os tópicos, e subtópicos da nossa lição de hoje, nós temos 3 tópicos, como faz parte do currículo aqui da nossa revista, e cada tópico vem trazendo os seus subtópicos para estarmos estudando. O primeiro tópico, ele tem como tema o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Aqui podemos entender que de maneira reverente, com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Onde está isso? Lá Esther, capítulo 8, verso 4 ao verso de número 6, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Verso de número 6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Nós vamos ver aqui também, irmãos, que esta é uma oração intercessória da parte de Esther. E vamos também voltar a relatar algumas características sobre a humildade da rainha Esther. Então, neste contexto aqui ainda, podemos continuar trazendo aqui aos irmãos que essa foi a intercessão da rainha Esther. E o rei ali, ele cria um outro decreto, como estaremos estudando aqui. Porém, irmãos, havia ainda um desafio para os judeus. Qual era esse desafio? Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Olha lá Esther capítulo 8, no verso de número 8 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai com o anel do rei. Ou seja, havia a parte que Esther, que o povo haveria de estar fazendo ali para que a bênção do Senhor a alcançasse. Agora me vem aqui ao coração, por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas quem removeu a pedra? Quando Moisés sobe ao monte para que Deus escrevesse ali os 10 mandamentos, Moisés, a parte dele foi o que? Subir ao monte e o que? Lapidar as pedras. Deus escreveu ali nas pedras que Moisés havia lapidado. Então eu entendo que nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte do nosso Deus com certeza Ele fará. Amém? Ainda podemos trazer aqui Josué capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 9. Os irmãos conhecem a passagem ali, quando Deus, o próprio Deus, chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto, agora é contigo, levanta-te, pega esse povo e passa o Jordão. Então essa era, Deus levantou ali Josué para continuar ali o que Moisés começara. Porém, qual era a parte de Josué? Se levantar, passar ali revista pelo povo ali e conduzir o povo. Então temos que fazer a nossa parte. No segundo subtópico, segurança jurídica. Aqui, em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Olha o que Esther, capítulo 8, no verso 8, a parte B agora estarei lendo, diz assim, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à obediência às autoridades. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13, no verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Amém? Ainda podemos trazer aqui, que nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal, a nossa Constituição, né, nacional. E ainda, irmãos, que nós devemos sempre estar o quê? Orando pelas autoridades do nosso país. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo vem dizendo assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, que nós estejamos orando pelas nossas autoridades. Amém? O terceiro subtópico, ele vem trazendo o direito de defesa. Aqui, Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro. Ou seja, nós estaremos aqui vendo agora este outro decreto, porque já lemos aqui que o decreto do rei ali não podia ser o quê? Como nós acabamos de ler aqui, não podia ser revogado. E aí, irmãos, para esta lição de hoje, né, só voltando aqui um pouquinho, temos como palavra-chave boas novas, né, que faz parte até do nosso título, né, da lição de hoje. Então, a palavra-chave para a nossa lição de hoje, boas novas. Aqui neste terceiro subtópico também, entendendo este outro decreto, a ordem foi enviada para todas as províncias. Qual ordem? Do novo decreto ali que Assuero pediu para que se estivesse reescrevendo. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Olha o que diz Esther capítulo 8, no versículo de número 17. Diz assim: em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus. O segundo decreto, né? Com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Ainda podemos trazer aqui, que inclusive nas províncias, eles foram ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Olha o que diz Esther, capítulo de número 9, do verso 1 ao 4, e estarei lendo aqui, o versículo de número 3. Olha o que diz, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Só para confirmar aqui, o que o autor da revista vem trazendo para a gente. Como resumo deste primeiro tópico, podemos trazer, a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Nós vamos voltar a falar, né, sobre essa humildade da rainha Esther. Hein? Nós vamos caminhar agora para o tópico de número 2, e este tópico de número 2 tem como tema: a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Aqui também iremos estudar os seus 3 subtópicos. O primeiro tem como tema a comemoração dos judeus. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Vamos estar lendo agora Esther capítulo 9, do verso 20 ao verso 22, que diz assim a respeito desta festa que foi aqui instituída, né, ali a festa de Purim. Diz assim, Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinado que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa
e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Então aqui, embasando, né, a comemoração dos judeus, quando chegou ali o novo decreto, né, agora escrito ali por Mardoqueu. O segundo subtópico deste tópico de número 2 vem trazendo como tema a carta e o decreto de Esther. Aqui, ó, depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, que nós acabamos de ler, com 2 dias de duração, como nós acabamos de ler lá em Esther, capítulo 20, do verso de número 22. Então, irmãos, agora a festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Lá em Esther capítulo 9, no verso 31 e 32, podemos trazer aqui aos irmãos também, ó, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O verso 32 diz assim: o decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Amém? Então aqui nós temos, né, este decreto, né, esta carta que a rainha Esther, ela está ali, né, trazendo agora ali juntamente com Mardoqueu para o povo. Ainda o terceiro subtópico deste tópico de número 2 temos como tema a exaltação de Mardoqueu. Nós estudamos em lições anteriores que Mardoqueu ali aparentemente ficou esquecido quando ele livrou o rei Xerxes, né, o rei Artaxerxes ali, ou o rei, como nós também trouxemos o nome ali, Assuero. Quando o Mardoqueu livrou de Bigtã e Teres, nada se foi feito. Olha agora que nós estaremos trazendo a respeito da exaltação de Mardoqueu. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Ramã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Mas não parou por aí, ó. Mas ainda não era tudo. O autor da revista coloca aqui, ó. Por quê? Esther capítulo 10, no versículo de número 3, que nós lemos a parte A, lá no início da aula, olha o que diz agora o versículo, né, como um todo aqui, ó. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, olha a exaltação de Mardoqueu. Ainda podemos trazer, irmãos, que o relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Aqui quero deixar uma pergunta de reflexão aos irmãos. Como está sendo o nosso testemunho diante das pessoas ao qual nós temos convivência ou não? É uma pergunta para nós refletirmos. Porque olha o testemunho de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo, como nós acabamos de ler Esther capítulo 10, no verso de número 3. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, no verso de número 31. Diz assim, ó: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ainda quero acrescer um texto aqui do próprio apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, do verso de número 23 e o verso de número 24, que diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Como resumo, né, deste tópico de número 2, podemos trazer aqui, ó, que a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa.
E aí, irmãos, nós falamos aqui durante a lição de número 6 até essa lição de número 13 do que? Do livramento divino, né? Do Deus Todo-Poderoso, né? Jeová Jireh, que é o Deus da providência para a nossa vida. Caminhando agora para o tópico de número 3, para estarmos encerrando a nossa lição de hoje, vem dizendo assim o tema: a mulher é chamada por Deus para ser relevante, ou seja, para ser importante no mundo. Aqui o primeiro subtópico tem como tema: uma mulher notável. Esther chegou ao cargo de rainha sob, ou seja, debaixo, né, de profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha soube ser humilde. Depois, olha aqui, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava a Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti, que foi a sua antecessora. Olha a humildade com que Esther chegou diante do rei, lá em Esther capítulo 8, verso 5, que nós já lemos, mas quero fazer menção novamente. Ó. Se parecer bem ao rei, se eu achei graça perante o rei, se eu lhe agrado aos seus olhos. Olha a humildade de Esther para se dirigir ali à autoridade máxima que era o rei. Aqui, irmãos, ainda podemos trazer que a firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Aí o autor da revista ele coloca aqui, e quero fazer menção, ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Será que você que me ouve neste momento, nós estamos entendendo qual o propósito que Deus tem para a nossa vida? A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos pensamentos. A Bíblia vai dizer também que Deus é fiel, como nós estaremos estudando no trimestre que vem, que Deus é fiel em sua palavra para que cumprir aquilo que nos prometeu. Amém? Então que possamos, irmãos, estar entendendo qual o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos adentrar agora no segundo subtópico, que tem como tema a banal, entre aspas aqui, guerra dos sexos. Aqui eu quero trazer aos irmãos, Deus não entra em disputas banais como a tal guerra do sexo, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O que é instilar? Um exemplo é: a cobra instilou veneno naquela pessoa, ou seja, injetar, né, nesse sentido aqui. Deus não tem parte nessas disputas, né, de injetar aí veneno, ódio, aversão, né, entre homens e mulheres. Por quê? Porque o nosso Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 1, no verso de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em outras versões diz, macho e fêmea os criou, cada um com o seu papel diante da sociedade. Ainda aqui, irmãos, nós temos, para a conclusão deste segundo subtópico, no final, né, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que Ele mesmo, nosso Deus, estabeleceu. Deus, né, chama homens e mulheres para serem importantes no mundo. A mulher tem muito, né, já contribui muito e tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Puxando um ganchinho já para o subtópico de número 3, nós vamos falar agora sobre o contexto cristão, né, da mulher, né? Além das mulheres da Bíblia, que são vários exemplos, nós estudamos esse trimestre todo, né, Ruth e Esther, mas são vários exemplos, né, dentro da palavra do Senhor.
por que não, né, trazer ali também, né, Noemi, Abigail, a Débora, vários exemplos aqui, irmãos, que poderíamos citar aos irmãos. E além, né, dessas mulheres aí da Bíblia, mulheres importantes no contexto ainda, nós temos também, né, na história da igreja alguns exemplos: a Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Kelly, a própria, né, Ruth Graham. Então, no contexto, né, de mundo. Agora, no contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina, Zélia Brito, Frida Wingren e tantos outros exemplos que o autor da revista nos colocou aqui. Para finalizar esse subtópico de número 3, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. É notável o trabalho das diversas missionárias que nós temos apregoando a palavra do Senhor, seja no Brasil ou fora do Brasil. Como resumo deste tópico de número 3, temos o seguinte: a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século 21. Eu costumo dizer que a mulher, ela é composta, né, de cinco características, né? Ou vamos falar assim, ela é 5 nesse entendimento aqui, 5 em uma. Ela é serva de Deus, ela é filha, ela é mãe, ela é esposa e ela é o que? Dona de casa. Olha quantas atribuições, né, a mulher tem. Nós, como maridos, né, como esposo, nós temos que estar apoiando as nossas esposas, temos que estar orando pela vida delas, porque não é atrás e não é à frente, né, de um grande homem, é do lado de um grande homem que Deus coloca, né, que Deus colocou uma grande mulher. E se você for analisar a palavra do Senhor, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela não se exaltasse, e Deus também não tirou a mulher do pé do homem para que ele pisasse nela. Foi o que? Foi da costela, foi do meio, para que ela estivesse o que? Lado a lado, para que ela seja, né, a ajudadora, a adjuntora do homem, amém? Então, como conclusão para a nossa lição de hoje, nós, com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther, né? Nós vimos aqui a providência divina contemplada do começo ao fim, que o Deus que tudo provê continua ainda agindo em favor de seu povo. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a revista do quarto trimestre, né, de 2024, que, como no início da aula citei aos irmãos, estaremos estudando sobre as promessas de Deus. Espero em Cristo Jesus que você continue conosco aqui para este estudo, que você participe, deixe os seus comentários, que você também possa estar divulgando estas aulas. Se está sendo bênção para a sua vida, que você possa também estar divulgando, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus, amém?